Bom, já que a gente está falando de problemas na base de Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, que ainda não disse quando volta, né, para cá, para o país, ele está nos Estados Unidos, aliás, Estados Unidos, onde Lula desembarca logo mais à noite, né, para uma reunião com Joe Biden e uma série de políticos importantes dentro do Democratas. Lula este que furou a blindagem da base bolsonarista, que fez campanha para Jair Bolsonaro em 2022 e agora tem diálogo aberto com de 10 a 15 deputados, isso falando só do Republicanos. Estratégia que está sendo replicada tanto no PP quanto no PL. As conversas são individualizadas, não passam pelas direções dos partidos, mas foram confirmadas a mim por dirigentes dessas siglas. No Republicanos, onde eu tenho um pouco mais de detalhes, são de 10 a 15 parlamentares, a grande maioria deles da região Nordeste, que comunicaram à direção do partido que estão sim conversando com o Palácio do Planalto, porque entendem que é importante dar sustentação à base nesse momento e que há trabalhos que, para seus eleitores na região Nordeste, onde o Lula massacrou na eleição, foi o que garantiu a vitória de Lula, foi quase 80% dos votos no Piauí, por exemplo, Maranhão 70 e tantos, Bahia 70 e tantos, enfim, é muito voto que ele teve lá. E esse grupo está começando a negociar. Portanto, o trabalho da articulação política de Alexandre Padilha funcionou, tem um diálogo aberto, no caso do Republicanos, 15 deputados seria 1/3 da bancada, não é nem um pouco desprezível. Vou até pedir para o Yuri olhar o número exato de eleitos, talvez seja mais, até um pouco mais do que 1/3 da bancada. E isso está se replicando também no PP e no PL. No PL, por exemplo, você tem Antônio Carlos Rodrigues, que sempre foi uma pessoa mais próxima ao PT do que a Bolsonaro. Fica ali, é exatamente o centrão. Uma parte do centrão, o centrão pragmático, está indo. O Planalto fura a blindagem, então, que vinha funcionando ali em torno desses 3 partidos que deram sustentação à candidatura de Bolsonaro e abre uma conversa direta com, pelo menos no caso republicanos, mais de 1/3 da base, 15 deputados dos eleitos para esta nova legislatura já têm conversas com o Palácio do Planalto para ali ajudar e auxiliar naquilo que for prioritário para o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Por que isso é importante? A montagem de uma base era um desafio, muita gente achava que Lula teria uma oposição maior do que está parecendo que nesse momento ele vai ter. É largada de governo, é natural que se tenha uma boa vontade, claro, mas esperava-se uma coisa mais ruidosa e o trabalho ali de formiguinha, no varejo 1 a 1 tá dando resultado. O PT então consegue furar essa blindagem da base bolsonarista. Cadê os meus meninos? Vem pra cá. Tanto o Yuri Pita quanto o Leandro Rezende. Querido, você conseguiu ver pra mim quantos são os deputados do Republicanos? 41. 41. É equivalente, para ter um status de comparação. O MDB e o PSD, por exemplo, que já estão na base do governo, tem 42. Então é uma bancada, e o Republicanos é um partido que só cresce bancada, né? A cada eleição ele vai aumentando a sua participação na Câmara. Yuri, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse furo da blindagem. Qual a importância disso nesse momento para Luiz Inácio Lula da Silva e como isso pode ajudar a cacifar, inclusive, o presidente junto ao mercado financeiro? É fundamental para conseguir aprovar algumas das reformas que estão colocadas à mesa, como a tributária, e para garantir a votação do arcabouço fiscal. Porque é importante de lembrar que o governo, quando fala em mudar, acabar com o teto de gastos e criar um novo arcabouço fiscal, para acabar com o teto de gastos, ele precisa mudar a Constituição. E isso envolve 308 dos 513 deputados, 49 dos 81 senadores, no mínimo. E do jeito que está a base hoje, não há uma garantia de que tem já o mínimo de quórum para a mudança de emenda constitucional. Se não me engano, foi ontem Randolfo Rodrigues, dando a entrevista para a gente, disse que o governo está construindo e que tem a expectativa de sim atingir essa base mínima de capacidade para mudar a Constituição. Por isso e isso só vai ser obtido se for além dos partidos que já estão entre aqueles 16 que participaram da reunião de ontem do Conselho Político da Coalizão, porque há dissidências em todos esses partidos, né? Mencionei aqui PSD e MDB, que estiveram com seus líderes, com seus representantes na reunião ontem,
com o presidente Lula, tem uma adesão majoritária nas suas bancadas, mas não unânime. Então, essas dissidências que esses partidos inevitavelmente vão ter, sem falar, por exemplo, de uma União Brasil, que a despeito do que me disse Luciano Bivar, que não acredita que ninguém vai fazer oposição radical dentro das suas bancadas, mas fato é que tem. No Senado tem Sérgio Moro, que é inimaginável vê-lo votando com o PT, tem deputados como Kim Kataguiri, que dificilmente também vão votar com o PT. Então, é claro que vai haver dissidências nas bancadas de vários desses partidos. Para compensar, precisa de outros partidos, como republicanos, que você citou agora, e vale lembrar, o líder do partido atual, que é o deputado Hugo Mota, já esteve com alguns dos ministros do governo Lula, outros integrantes importantes da bancada, como Silvio Costa Filho, filho do ex-deputado Silvio Costa, que foi uma figura importantíssima nos governos Dilma, ou seja, tem muita gente que tem trânsito, tem ponte para conversar com o governo, principalmente aqueles parlamentares que vêm da região Nordeste, onde o PT tem mais força. Mas não só, hein? Eu citei aqui o Antônio Carlos Rodrigues, que é de São Paulo, mas tem um peixe aí grande, né, o Leandro Rezende, na rede, assim, ou pelo menos nadando perigosamente perto da rede da base governista. Que peixe é esse? Romário, né? Senador eleito. Vocês viram que eu tentei aqui, né? Eu tentei. Arrasou no Obrigada. peixe. Assim, foi ótima referência. Quem conhece a carreira do Baixinho no futebol, né? Sabe que é assim que ele trata todo mundo, chama todo mundo de peixe para lá, peixe para cá. E o peixe ontem teve com o ministro Alexandre Padilha. O Yuri me lembrou aqui agora que teve também com o Camilo Santana, Alexandre Padilha da articulação política, Camilo Santana, ministro da Educação. O Romário está meio sem ambiente lá no PL, né? O PL que né, dentro dessa apuração da Dani, isso está contido, mas avançando um pouquinho sobre o PL, né? A conta interna que eles fazem na Câmara é de que 25% da bancada que eles têm na Câmara topa dialogar e topa votar com o Lula. Mais do que isso, tem uma ofensiva do PT para tentar tirar quadros importantes do PL e colocá-los em outros partidos aliados, notadamente União Brasil ou PSD. E aí isso vale tanto para o Romário como para o governador do Rio, Cláudio Castro, né? Que é justamente isso, é o PT buscando, o governo buscando, né, aumentar a sua base e atingir a meta que o Randolph colocou para a gente ontem aqui, de pelo menos 55 senadores caminhando com Lula e de até 320 deputados, o que dá uma margem para o PT aprovar, por exemplo, a reforma tributária e aprovar outras propostas de emenda à Constituição, né? Então, na mira aí dessa tentativa de você olhar para a oposição e ver, olha, de repente esse cara aqui está meio sem ambiente, ele pode ir para um outro partido ou ele pode votar conosco. Tá o PL aí, 25% da bancada na Câmara, que o próprio PT também faz esse cálculo, que topa conversar, e essas figuras mais graúdas do partido, né? O governador do Rio de Janeiro e o senador reeleito pelo Rio de Janeiro, Cláudio Castro e Romário, na mira do PT, para o PT ajudar eles a sair de um partido e ir para um outro que seja já a base do governo. Para a gente entender como é fato, né, o que a gente está dizendo aqui, porque bolsonaristas mais raivosos poderão dizer fake news, esse trio aí nunca traz nada de verdadeiro. Não é. Ontem, Antônio Carlos Rodrigues foi eleito coordenador da bancada de São Paulo. O que significa isso? Você tem as bancadas por partidos e você tem as bancadas na Câmara por estados. Então, interesses, por exemplo, vai vir a reforma tributária. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não gosta de um determinado trecho da reforma. Ele vai prioritariamente conversar com os 70 cravado. 70 deputados federais eleitos por São Paulo, independentemente do partido, porque são os deputados que trabalham para o povo de São Paulo, tem base em São Paulo. E o governador entende que isso não é bom para ele. Então, quando você vai organizar por estado, o mesmo acontece com Bahia, com todos os estados. Quando você tem a organização da bancada por estado, é ali mais ou menos aquela que diz respeito a um tema
pluripartidário, mas de interesse focado ali na região para a qual você se elege. Então, a bancada de São Paulo tem 70 deputados e Antônio Carlos Rodrigues, do PL, esse que a gente está falando, ele foi ministro da Dilma, gente. Ele teve cargo no governo Lula. Ele é uma figura muito mais afeita ao PT de São Paulo do que ao bolsonarismo, né? Esse cara foi eleito coordenador da bancada de São Paulo ontem na Câmara dos Deputados com o apoio do PT. A bancada do PT trouxe ali o apoio, ou seja, os deputados de São Paulo eleitos pelo PT apoiaram a eleição de Antônio Carlos Rodrigues. Esse quadro que é do PL e que apoia Lula, não apoia Bolsonaro, Yuri. Pois é, isso é uma demonstração do quanto, para todos os políticos, a despeito da maior ou menor radicalização da postura política, é preciso ter algum canal de diálogo, né? Você mencionou Antônio Carlos Rodrigues, não é só que foi ministro da Dilma, foi ministro da Dilma até o fim do governo, ficou ali até a última trincheira, até o governo ser afastado, primeiro provisoriamente pelo Senado e depois em definitivo. Quer dizer, tem essa conexão de longa data com petistas e foi muito leal ao governo Dilma, do qual foi ministro, se não me engano, dos transportes, se não me falha a memória. Dito tudo isso, quer dizer, é só para reafirmar que para muitos deputados e em todos os 27 estados, alguma mínima conexão com o governo federal é necessário e é legítimo para atender demandas do seu eleitorado nos seus redutos. Para uma região de um estado, para explicar, muita gente acha que isso é toma lá da cá, que isso é só promiscuidade, que isso é um absurdo. Você tem uma região que precisa de um equipamento novo de saúde, seja um posto de saúde, ou mesmo um hospital, ou algum reforço ali, o equipamento que já existe está precisando de reforma. Quem vai pedir os recursos para conseguir viabilizar essa reforma são os parlamentares que representam essa região ou que têm maior trânsito e conhecimento dessa região. Senão a demanda não sai do lugar mesmo. Isso é fazer política. Se essa demanda vai ser atendida ou não com critérios técnicos é uma outra discussão. Mas saber da realidade, da necessidade local e fazer o pedido, isso é do fazer política e da relação entre legislativo e executivo. E isso é muito do que foi enfatizado também ontem na reunião do Conselho Político, de que esta política institucional, de forma mais normalizada, é um dos caminhos que se pretende fazer, que a gente até comentou ontem aqui, Dani. Eu vou segurar aqui mais um pouco nesse assunto, Bianca, rapidinho, porque eu estou esperando uma fonte me responder aqui a respeito do que o Leandro estava falando sobre o trabalho para convencer o Romário a sair do PL e buscar um partido mais neutro, né? Hoje saiu também, e aí você vai precisar me ajudar, meu amigo, não sei se foi você quem trouxe, uma articulação também em torno do Cláudio Castro, né? E aí a fonte bolsonarista está aqui dizendo, cara, é muita inabilidade. Com 30 dias de mandato, fazer com que o PL perca Romário e Cláudio Castro. Seria uma loucura, né? Ou seja, tem fundo de verdade. A fonte me respondeu. Procurei uma fonte próxima ao governador do Rio, Cláudio Castro. Eu perguntei, acha que tem chance do Cláudio Castro sair do PL? E a resposta, muita. Não acontece agora, mas para o futuro eu não vejo outro caminho, porque há um problema, né, de ficar refém ali de um grupo que não tem cumprido compromissos. Olha só o tamanho do pepino, né, que vai se desenrolar logo aí. Leandro, eu trago esse aspecto para você e vou até fazer uma tarjinha aqui para gente. Dani, é justamente isso, né? A questão da saída do Cláudio Castro, que eu reportei mais cedo, é a seguinte. Aconteceu um problema na política do Rio de Janeiro agora na escolha para a presidência da Assembleia Legislativa. Cláudio Castro tinha um candidato e o PL, o próprio partido dele, lançou um outro candidato. Então, você vê, a eleição para a Assembleia Legislativa do Rio, ela sempre tem, qualquer eleição tem influência do governador para a escolha ali de quem vai ser, né, quem vai comandar o Legislativo estadual. E o Cláudio Castro foi com tudo para cima dos deputados para impedir que um candidato
e foi uma disputa PL contra PL. Ele apoiou um candidato, só que os deputados do PL mais bolsonaristas apoiaram um outro candidato. Isso deixou o governador do Rio de Janeiro numa situação em que ele conseguiu levar a parada, a eleição, no fim das contas, né, o candidato bolsonarista foi retirado da disputa, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ex-presidente, entrou nessa disputa e deu uma força para essa candidatura de oposição ao Cláudio Castro, uma oposição meio louca, porque ela é dentro do próprio partido do governador, mas isso aconteceu. Cláudio Castro levou a disputa, mas o desgaste está dado. Uma outra questão que se coloca também, por isso que já se está colocando a saída do Cláudio Castro mais para frente, seja para o União Brasil, para o PSD, que são as possibilidades que as minhas fontes me levantaram nesse momento. Mas a outra questão é, o Cláudio Castro, apesar de ser um dos 2 governadores do PL, ele não tem acesso às instâncias de decisão do partido. É tudo, obviamente, muito concentrado na mão do Valdemar Costa Neto, mas ele não é presidente do partido no Rio, ele não tem ali uma influência maior sobre a legenda. Tudo isso faz com que essas movimentações estejam na mesa, né? E aí a questão seria qual partido ele iria. E o PT sabe disso. O PT do Rio, né, que tem o Quaquá como um homem forte e, como vocês estavam falando, de coordenador de bancada, ele é o coordenador da bancada do Rio de Janeiro, ele percebe isso e trabalha para tirar o Cláudio Castro do PL, você tira um governador do partido, principal partido de oposição, e coloca ele na base aliada. Isso certamente traz senador, Romário eventualmente, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores a reboque também. Então, o que a gente tem, então, é um trabalho muito estratégico de formiguinha em cima dos desafetos, não é dos desafetos, das mágoas, né? A mágoa na política, gente, ela é um tempero poderosíssimo, poderosíssimo. Por que eu digo isso? Porque, bom, o Romário foi disputar a eleição, Bolsonaro no dia D vira e fala, não, ó, eu votei em você, hein? Sim. Daniel Silveira, que não era o candidato do partido dele, o Romário guardou aquilo num cantinho muito secreto de seu coração e fez um segundo turno, como eu posso dizer, Leandro? Tocando a bola pro lado. Pouco empenhado, exatamente. Uma coisa de esperando, assim, os 5 minutos finais, meio já desacelerando sem correr muito para a área. Então, esse não voltava para pegar a bola, ele ficou ali de leve. Aí, a mesma coisa com Cláudio Castro, que era meio visto ali como uma espécie de patinho feio do bolsonarismo, um bolsonarista não tão raiz, né? Faz uma campanha muito independente da de Bolsonaro, né? Consegue se eleger no primeiro turno também. E, de novo, é outro que não faz um segundo turno para matar em cima do Lula. Pelo contrário, né? Ele foi governarei para o Rio com quem quer que seja o povo, com quem quer que seja o novo presidente. E aí são nesses 2 quadros, na casa do bolsonarismo, que a base Lula está avançando agora. Dani, e sobre o Cláudio Castro e o não bolsonarismo de raiz dele, né? Esse é um ponto tratado desde o começo de 2022, né? Que eles queriam um outro candidato bolsonarista, falaram do Pazuello bastante, que o Pazuello poderia ser esse nome. E o fato é que o PL do Rio, ele já está bastante dividido depois da eleição da Assembleia Legislativa do Estado e do envolvimento do Cláudio Castro nessa disputa. O Cláudio Castro nunca foi uma figura para vir a público e atacar o Lula, sempre já esteve com o atual presidente da República antes dele tomar posse, depois esteve com o Lula agora no começo da semana. Todos os aliados dizem que o Rio de Janeiro precisa do governo federal e precisa mesmo, precisa muito, está em recuperação fiscal. Então o Cláudio Castro sabe que se tornar, né, se for fazer o que os bolsonaristas querem, o problema vai ser para o governo dele. Então ele tem uma posição muito mais de centro, isso desagrada essa ala do PL, que uma hora, né, vai acabar, acabar expelindo o governador, ou o governador vai tirar eles, porque essa convivência ela nunca foi harmônica e agora que está todo mundo com mandato, passou a eleição, ela tende a ser menos harmônica ainda. Yuri, quer fechar? Não, acho que falam bastante já. Vamos tocar o barco.